você já vê do que o ouro, melhor que a vida é teu amor. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por um louvor que nos conecta ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, por um louvor que ministra aos nossos corações. Graças nós te damos, Pai. Receba nesse momento, Pai, o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu queria saber se tem alguém entre nós aqui que aniversariou durante essa semana. Aniversário de casamento, novo nascimento, aniversário, qualquer que seja. A gente só quer um motivo para orar por você. Tem alguém? Não, né? Glória a Deus. Meus queridos, ontem a Secretaria de Missões realizou um evento extraordinário. Ontem, lá no HUT, a nossa secretaria conseguiu, né, através do Café com Jesus, alcançar um grande número de pessoas. Antes de falar os números, eu queria mostrar um vídeo. Queria saber da produção se está pronto o vídeo, certo? Fiquem atentos, olhem os detalhes e eu volto já. Aleluia. Meus queridos, nesse evento ontem nós tivemos 19 irmãos da igreja participando. Agora eu quero que você repita comigo o seguinte: na próxima, eu estarei lá, certo? Parece uma coisa simples, mas quando a gente vê os números, a gente fica impressionado e a gente entende que a gente ainda pode fazer muita coisa ainda. Fique atento aos números. O Café com Jesus durou 1 hora e 20 minutos exatos. Nesse tempo, foram 170 pessoas alcançadas. Dessas 170, 18 pessoas foram reconciliadas e uma pessoa... Desculpa aí, pessoal. A vista do homem já não é mais a mesma. 18 pessoas foram receberam Jesus. Olha que glória, repita comigo. 18 pessoas receberam Jesus. Uma foi reconciliada, certo? E 48 pessoas pediram a oração. Parece uma coisa simples, mas é sobrenatural. Imagine você que isso foi apenas 1 hora. Imagine você que isso foi apenas um dia. Já pensou se a igreja consegue fazer isso com mais frequência? Quantas pessoas não seriam alcançadas? A gente olha os números como esse e a gente se alegra, enche o coração de alegria. Por quê? Porque a gente sabe que lá fora as pessoas estão precisando daquilo que a gente está cheio. Repita comigo: eu estou cheio. E é necessário, pessoal, que a gente esvazie lá fora. Aqui dentro da igreja, a nossa base, a gente se enche da palavra, mas lá fora a gente precisa alcançar as pessoas, porque elas estão sedentas do Senhor. É para olhar para um número desse e dizer, e refletir consigo mesmo: eu posso fazer alguma coisa, eu posso fazer algo. Então, na próxima vez que tiver um Café com Jesus, na próxima vez que tiver algum evento da Secretaria de Missões, seja o primeiro a levantar o braço e a participar. Inclusive, se você quiser fazer parte dessa secretaria, procure o pastor William ou a Gabi e certamente você será muito bem recebido. Amém? Glória a Deus. É impressionante. Eu fico feliz demais com uma notícia como essa, com números como esse. Saber a relevância que a palavra do Senhor tem
na vida das pessoas. Talvez você ouviu aqui, 18 pessoas foram aceitar Jesus, e aí você só ouviu o número, mas são 18 vidas completamente transformadas. São 18 pessoas que não vão mais para o inferno. Olha como isso é forte. Através dessa ação, que parece uma coisa simples, 18 pessoas foram retiradas da mão do inimigo. E isso é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Meus queridos, vamos para o Verbo News. Fiquem atentos. Tem muitas informações aí para nós. 26 de abril, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã é o dia do visitante no Rema e você está convidado para assistir a um dia de aula da matéria Cristo, aquele que cura, com o professor e pastor Cícero Gomes. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É amanhã, às 20 horas. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum BC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. E você não pode perder, será o terceiro episódio da série Eles Podem e Você Não, andando na contramão do mundo. Então chama a galera e vem, é neste sábado às 19 horas. Neste domingo realizaremos um culto especial em homenagem ao Dia do Trabalho. Em todo o mundo, o Dia do Trabalho remete às lutas e reivindicações por melhores normas e regras trabalhistas. Mas nós reconhecemos que se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo. Por isso, queremos te convidar a preparar uma oferta especial de gratidão e honra ao Senhor por tudo que você tem conquistado graças à boa mão dele sobre a sua vida. Gera expectativas em seu coração para esse dia. Juntos, honraremos ao Senhor. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Derek Walker, é o livro Dupla Eminência. Poucos temas despertam tantas expectativas e tantas dúvidas quanto a volta de Cristo. Afinal, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas é a tribulação e o dia do Senhor, quando podem acontecer? O ensino da dupla eminência mostra com clareza que o arrebatamento e o dia do Senhor são iminentes e podem ocorrer sem aviso a qualquer instante. Com a abordagem cuidadosa e fundamentada, este livro apresenta a contribuição inovadora ao demonstrar que a dupla eminência é o que une e harmoniza os ensinos proféticos de Cristo e de seus apóstolos. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Reforçar aqui, diga comigo, amanhã é dia do visitante no Rema. Talvez você não tenha se atentado ainda, mas todos nós que fizemos o Rema, nós fizemos porque um dia alguém nos apresentou o Rema. Então amanhã você tem essa mesma oportunidade. Amanhã você pode trazer alguém para assistir uma ministração, uma aula completa do Rema, e certamente essa pessoa vai ser tocada, e a chance dela fazer o Rema é muito maior do que aquela que não vem. Amém? A disciplina de amanhã será Cristo, aquele que cura, com o professor Cícero Gomes, que vem diretamente de Natal para ministrar
matéria com a gente, tá bom? Então, agende, bote aí para que você não esqueça. Fale com aquele seu vizinho, aquele seu amigo do trabalho, aquele parente seu que você sabe que tem sede pela palavra, mas não foi apresentado ainda a essa escola. Então, certamente, meus queridos, uma aula ministrada durante 2 horas, onde você se expõe a uma palavra tão poderosa, ela não volta vazia. É impressionante como essa palavra ela nos transforma. E eu garanto para vocês que eu só fiz o Rema porque eu tive o privilégio de assistir uma aula como essa. Na verdade, na época eu assisti todas que foram disponibilizadas. E aí eu tomei a decisão. Eu preciso fazer. E eis-me aqui, graças a Deus. Amém? Eu queria saber quem está nos visitando pela primeira vez. Se é a primeira vez que você vem aqui na igreja, por gentileza, faça só um sinal, para que a gente possa lhe ver. Amém? Pois vamos para o momento de dízimos e ofertas. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Aqui, na nossa igreja, pessoal, nós somos muito bem tratados e ensinados com relação a dízimo e oferta, porque princípio a gente aprende e a gente cumpre. Para nós não é motivo de nenhuma dificuldade ofertar na casa do Senhor, dizimar na casa do Senhor, porque nós sabemos que é através de nós que o reino do Senhor avança. E para mim, isso é motivo de grande alegria, saber que eu posso contribuir para que isso aconteça. É muito satisfatório você saber que Deus conta com você para que o reino dele avance. E eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Amém? 2 Coríntios 9, 7 diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Veja que esse versículo não fala de valor, esse versículo não fala de quantidade, fala de proposta no seu coração. Então, tem que ser algo natural, tem que ser algo espontâneo. E é justamente nessa espontaneidade do dar que o Senhor se alegra. E como você, assim como eu, é um membro dessa igreja moderno, que já tem o Pix da nossa igreja no seu aplicativo, está aparecendo aqui no QR Code, para quem quiser fazer via eletrônica. E nós temos também um meio tradicional, que é o nosso envelope. Na frente da sua cadeira tem um envelope onde você pode depositar, pegar e depositar o valor que for proposto no seu coração. Amém? Eu já fiz o meu, viu? Como eu consigo falar e fazer as coisas ao mesmo tempo. Glória a Deus por isso. Então, pegue o seu envelope, levante sua mão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos cada oferta aqui depositada. Nós entendemos, Pai, como sementes plantadas no Teu reino, Pai. E em nome de Jesus, nós declaramos uma multiplicação em 30, 60 e em 100 por 1, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Saia do seu lugar. Glória a Deus. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar.
aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre para sempre estará. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã gloriosa. Nós nos consagramos a você, nós queremos te adorar nessa manhã, Pai, com tudo que nós somos, com tudo, Pai, que nós temos, nós te entregamos, Senhor. Te entregamos a nossa adoração, te entregamos, Pai, a nossa voz, te entregamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Te entregamos, Pai, as nossas mãos levantadas, para dizer que o Senhor é tudo para nós, para dizer que o Senhor é digno da nossa vida, da nossa adoração, do nosso louvor. Nós estamos aqui para te cultuar, Pai, nós estamos aqui para te louvar, nós estamos aqui para sermos usados pelo Senhor. Nós contamos com a sua graça, com a sua unção sobre as nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por sua misericórdia que se renova a cada dia. Obrigado, Pai, por sua glória que enche as nossas vidas, enche esse lugar. Em nome de Jesus, obrigado pelo Espírito Santo, nosso melhor amigo, aquele que nos capacita, aquele que nunca nos deixará sós. Nós te louvamos, Senhor, nós te amamos, o Senhor é bem-vindo aqui. Nós te damos liberdade. Declaramos, Pai, águas da unção em movimento aqui nesse lugar, nessa manhã. Declaramos fogo do seu Espírito sobre as nossas vidas. Fogo do Espírito descendo sobre nós, para que não sejamos mais os mesmos, mas para que possamos ser, Pai, ministros de um grande avivamento que o Senhor tem derramado nessa terra. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te amamos, o Senhor é tudo para nós. Não queremos, Senhor, nos cansar de te adorar, não queremos, Pai, nos cansar de estar nesse lugar onde a sua presença é manifesta.
Obrigado, Jesus. Nós te damos liberdade nas nossas vidas. Nós te damos liberdade nas nossas vidas, Senhor. Nós te amamos. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é digno. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Aleluia. Obrigado, Jesus. Como é bom, Senhor. Como é bom iniciarmos a nossa semana nesse lugar, podendo te adorar, podendo dizer, Pai, palavras de amor ao Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos nos entregar, sem constrangimento, sem reservas, entregar tudo que nós somos e tudo que nós temos, Pai, em adoração nessa manhã. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado. Te amamos. Te amamos, Jesus. O Senhor é bom todo o tempo. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode acender as luzes. Bom dia, queridos. Graça e paz. Você pode sentar. Fala com o irmão que está aí do seu lado. Gente, obrigado, viu? Vocês podem sentar também. Que tempo poderoso. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Queria que você abrisse, começasse aí abrindo a sua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3. Segunda Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, abre aí a sua Bíblia. Nós vamos já ler esse texto. Ontem e sexta-feira nós estávamos na conferência, lá do Disseu, também há poucas semanas atrás. Tivemos essa mesma conferência lá no Promorá, na nossa igreja, Verbo da Vida Promorá, e agora no Disseu, o título da conferência era Glória Maior. Quem esteve lá pôde participar, pôde ver tudo aquilo que Deus fez ali naquele lugar, no nosso meio, E como esse tema é importante, sobre a glória de Deus, e não é sobre isso especificamente que eu quero falar nessa manhã, mas a Sameri estava ministrando ontem lá e ela falava sobre como as pessoas podem negligenciar, desprezar, desonrar a glória de Deus que é manifesta, Aquela glória, aquela presença, a glória ela fala também sobre a presença de Deus. E apesar de nós sabermos que a presença, queridos, nós não entramos e saímos dela, porque a presença de Deus está em nós, amém? Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós, e o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Então a presença de Deus, ela habita dentro de você, e ela também se manifesta em nosso meio e através de nós, amém? E é importante que nós possamos lembrar-nos de que essa presença, irmãos, é o próprio Deus, é o Criador de todas as coisas, que está em nós em todo o tempo, todos os dias. Ele não se ausenta nem um segundo sequer da nossa vida após o novo nascimento, amém? E quantas vezes nós desprezamos, nós desonramos, nós estamos alheios a essa presença que é tão poderosa.
Às vezes a gente está mais consciente dos nossos problemas que, diante de um poder tão grandioso que está dentro de nós, são tão pequenos. Mas a gente se torna mais consciente, né, do dia a dia, a gente se torna mais consciente das pressões, dos problemas, do que de uma presença de um Deus que é grandioso, que é glorioso, que é poderoso para mudar toda e qualquer situação, circunstâncias, como eu gosto de dizer, em um piscar de olhos, em um estalar de dedos. Mas a gente fica alheio, como eu disse, e como estou falando, a gente fica irreverente a essa glória, a essa presença que está em nós, né? Em outras palavras, a gente torna comum. Porque muitas vezes essa presença que está em nós, ela não nos faz sentir nada, e eu digo muitas vezes porque algumas vezes ela nos faz sentir algo, né? Através dos nossos sentidos físicos, das nossas emoções, mas na maioria das vezes, irmãos, nós não sentimos nada. A gente não acorda já ali arrepiado, né? A gente não acorda já com aquela vontade de chorar, de orar ali na presença do Senhor, que está dentro de nós. Eu quero deixar isso bem claro para você. Então, por não sentir, por não ser algo tão fisicamente palpável, a gente pode ficar alheio. Mas isso não desfaz o fato de que Deus está em nós e conosco em todo o tempo, durante todos os dias da nossa vida. Amém, irmão? E aí a gente vem para um culto como esse para que a gente possa lembrar e desfrutar dessa presença manifesta em nosso meio. Amém? Sabe, talvez você chegou aqui com algum problema, alguma situação, alguma dificuldade, ou talvez você esteja se sentindo frio, né, espiritualmente. Isso é muito comum de acontecer, os cristãos se sentirem frios espiritualmente. Não digo nem que estão frios, mas estão se sentindo frios, por não sentirem nada com as suas emoções, com os seus sentimentos físicos, e aí isso torna cristãos frios, cristãos que vão perdendo, né, de ter as suas práticas espirituais, aquilo que te torna afogueado espiritualmente. Há um tempo atrás eu fiz um experimento na igreja, né, nos cultos de jovens, nos cultos aqui da igreja mesmo, e ao final dos cultos eu gostava de chamar as pessoas. Eu dizia, quem está frio espiritualmente, quem se sente frio espiritualmente, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Irmãos, todas as vezes vinham muitas pessoas. E eu tenho certeza que se eu fizesse isso nessa manhã, provavelmente viriam algumas pessoas, viriam talvez muitas pessoas. Porque tem gente que está vivendo, né, no cristianismo por aquilo que sente. E a gente não deve viver e nem nos guiar por aquilo que nós sentimos. Infelizes seríamos todos nós, queridos, se nós dependêssemos das nossas emoções para fazer o que nós precisamos fazer, se nós dependêssemos dos nossos sentidos para nos relacionar com Deus. Então tem muito mais a ver com renovar a mente e ter consciência de que essa presença está conosco em todo o tempo. E dar o devido valor, a devida reverência a isso. Amém? A um Deus que é poderoso. Eu lembro lá do Velho Testamento, isso foi até citado, né, durante esses dias de conferência, de como a presença de Deus, ela estava confinada dentro de uma arca. Você lembra disso lá do Velho Testamento? A presença de Deus, ela ficava dentro de uma arca, literalmente. E aí, por onde aquela arca andava, ali Deus se manifestava através de sua presença, né? Isso antes do templo ser construído, a arca ser colocada ali no Santo dos Santos. A arca, ela era nômade, né? Ela ia sendo levada de um lugar para outro. E você vai ver lá no livro de Crônicas que a arca, ela esteve, se eu não me engano, por 30 anos ou foram 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. E a Bíblia diz que lá haviam lamentações na casa dele. Ou seja, por mais que a presença de Deus estivesse ali, aquele homem não desfrutava daquilo que aquela presença poderia proporcionar para a vida dele. Amém? Mas aí diz que a arca foi transportada, foi levada da casa dele para a casa de um homem chamado de Obed-Edom. E nos primeiros dias em que aquela presença estava lá, a Bíblia diz que ali houve bênçãos. Houveram coisas boas sendo acrescentadas à família, à vida daquele homem e àquela região em que ela estava. Então, o que mudou? A presença de Deus não mudou, a presença de Deus era a mesma, a glória de Deus era a mesma que estava ali naquele lugar. O que mudou foi a consideração.
O que mudou foi a expectativa, o que mudou foi como as pessoas viam e consideravam aquela presença. E muitas vezes na nossa vida, a gente pode estar como Abinadab, tendo algo tão precioso, tendo algo tão grandioso e poderoso dentro de nós, tão perto de nós, e a gente está mais consciente dos problemas, a gente está mais consciente da frieza, a gente está mais consciente dos nossos sentidos físicos. Deus, irmãos, está com você todos os dias da sua vida. Você pode ter consciência disso amanhã, na segunda-feira, você vai estar lá no seu trabalho, Deus vai estar lá com você. Você vai estar lá na sua casa, Deus vai estar lá com você. Você vai estar em qualquer lugar, na sua escola, na sua faculdade, onde você estiver, Deus vai estar lá com você. Deus não se ausenta, querido. E essa consciência nos protege de muitas coisas e nos coloca em um lugar de desfrutar dessa presença que é maravilhosa. Nos protege por quê? Porque quando nós temos consciência de que Deus está conosco, é mais fácil, por exemplo, você andar em santidade. Porque quando alguém vai pecar, Deus não sai do corpo daquela pessoa, não sai do espírito, né, daquela pessoa, porque Deus habita no nosso espírito. Amém? O Espírito Santo está no nosso espírito. E Deus não sai, a presença não sai. Então, em outras palavras, você obriga a Deus, que é santo, a participar de coisas pecaminosas através do seu corpo. Mas a consciência de que Deus está lá conosco vai nos dar força e graça para não pecarmos, para andarmos em santidade. Então, o que eu quero que a gente medite um pouco nessa manhã, pense, é sobre essa consideração, né? Sobre como nós podemos, de repente, perder a adoração ao Senhor, esse tempo de louvor. A gente às vezes vem para um culto como esse ou como qualquer outro e a gente já sabe como a logística do culto vai funcionar, vai ter o louvor, vão ser 3 músicas, vão ser 2 músicas, vai ser tanto tempo, depois o dirigente vai subir, depois vai ter a palavra, e aí eu vou receber, vou para casa e na quinta-feira eu volto e tem de novo. A gente tem que ter cuidado, querido, para não nos tornarmos pessoas religiosas. Porque o que a gente está aqui para fazer fala sobre adoração, fala sobre cultuar, fala sobre Cristo ser o centro. Amém? E eu queria falar um pouco sobre isso nessa manhã, sobre essa adoração, né? Sobre louvor e adoração, sobre Cristo ser o centro da nossa vida, amém? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, onde eu pedi aí para a gente abrir, a Bíblia diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe, queridos, eu acredito que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, e eu acredito que esse texto, ele encaixe muito bem no tempo em que a gente vive. Porque nós vivemos em todos os dias, né, rodeado de tantas informações, bombardeados de tanta coisa. A gente está sempre muito ocupado, muito atarefado, muita coisa para resolver. E parece que é pouco tempo no dia, né? A gente dorme tarde, acorda cedo e parece que não dá tempo de fazer tudo. E no meio dessa correria maluca, se a gente não cuidar, a gente esquece de ter o nosso tempo com o Senhor, de ofertar para o Senhor o nosso tempo que é precioso. Às vezes a gente está até bem no quesito ofertas, dízimos, né? No dar, e isso é maravilhoso, isso é bíblico, amém, queridos? Mas às vezes a gente não tem ofertado o nosso tempo. Às vezes é mais fácil ofertar o dinheiro, mas o tempo nem sempre é tão fácil. Mas sabe que eu acredito que Deus, ele tem interesse no seu tempo? Eu não estou falando sobre 5 minutos, queridos. Eu não estou falando sobre uma oração rápida que você faz ali pela refeição, que você vai ter, que você vai participar. Eu estou falando sobre um tempo de qualidade ofertado a Deus. Eu estou falando sobre uma adoração que nós devemos ofertar ao Senhor todos os dias. Amém? Sobre uma consideração dessa presença que está em nós. E aqui Paulo está dizendo, né? Olha, vai haver um tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Elas vão se cercar de mestres, procurando só aquilo que elas querem ouvir. E às vezes a gente está dessa forma.
a gente quer ouvir sobre as bênçãos, a gente quer ouvir sobre aquilo que Deus pode fazer por mim. Amém? Mas e o que eu posso fazer pelo Senhor? E o que eu posso dar e entregar para o Senhor? Isso faz parte da sã doutrina. Eu preciso prestar atenção nisso. Amém, queridos? 2 Timóteo capítulo 1, no verso 6. Só volta aí algumas páginas. 2 Timóteo capítulo 1, no verso 6. A Bíblia diz assim: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. É interessante porque o apóstolo Paulo olha para Timóteo, escrevendo para Timóteo, na verdade, né? E ele diz: Timóteo, eu te admoesto, ou seja, toma cuidado. Eu estou te falando uma coisa para você ter cuidado. Ele diz: reavives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos, né? O que foi concedido a você pela imposição das minhas mãos. Então Timóteo, ele tinha um dom dado por Deus, um chamado, um propósito, assim como todos nós temos. Você está aqui, você sabia disso, você tem um propósito, você tem um chamado. Talvez não seja nos 5 dons ministeriais, mas alguns são. Mas o fato é, todos nós temos um chamado e um propósito, um dom que foi compartilhado por Deus para cada um de nós. E com Timóteo não era diferente. Tinha um dom que foi compartilhado com ele, que Paulo está dizendo para ele: cara, tem cuidado, reaviva o dom que há em ti. Então, se Paulo está dizendo para Timóteo reavivar o dom, irmão, provavelmente é porque ele deixou que esse dom esfriasse, que ele deixou que esse dom morresse. Eu gosto quando a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o começo. Amém? Porque você pode começar algo muito bem. Você pode começar algo muito avivado, muito afogueado. Você pode começar tendo um relacionamento com o seu líder, com o seu pastor ali, como algo maravilhoso. Mas à medida que os dias vão passando, você vai ser tentado a esfriar. E aí cabe a você mesmo cuidar, né? Como Paulo diz aqui para Timóteo: te admoesto. Cuida disso, cuida dessa área, porque é importante. Reaviva o dom que há em ti. Será, irmãos, que não somos nós que precisamos ouvir essa palavra nessa manhã? Sobre reavivar o dom? É só você fazer um exercício, como você começou na sua carreira, na sua caminhada cristã. Será que lá no começo você era mais afogueado do que o que você é hoje? E eu não estou falando sobre a atividade que você exerce na igreja. Não é sobre isso que a gente está falando aqui nessa manhã. Amém? Porque talvez você começou e não servia em departamento nenhum. E aí, à medida que os dias foram passando, você foi amadurecendo, começou a servir, começou a ser levantado em algumas áreas, serve em mais de um departamento, talvez tenha um cargo de liderança, talvez. Não é sobre isso que a gente está falando. Eu estou falando sobre um fogo do Espírito, um dom para um relacionamento, uma adoração, algo que te motiva a fazer as coisas. Eu não estou falando sobre o fazer, eu estou querendo falar sobre o ser. E aí, se a gente olhar para esse ser, né, o ser, alguém afogueado, avivado, será que a gente não decaiu lá do começo para cá? Porque se você tinha mais vontade, e eu estou falando sobre vontade de fato, se você tinha mais vontade de orar no começo do que agora, se você tinha mais amor pelo Senhor, se você tinha mais vontade de congregar e estar na igreja do que o que você tem agora, talvez essa palavra seja para você. Talvez seja você que precise cuidar dessa área na sua vida. E talvez Deus esteja olhando para nós e dizendo: reaviva o dom que há em ti. Se é necessário reavivar, irmão, é porque morreu. E se para Timóteo, que foi um cara que foi discipulado pelo próprio apóstolo Paulo, foi possível ele deixar o dom esfriar e morrer, então pode ser que para mim e para você também seja possível. Às vezes a gente acha que não, às vezes a gente acha porque estou vindo para a igreja, estou congregando, estou
fazendo as minhas coisas. Às vezes, querido, até a oração pode ser religiosa. Até a oração pode ser um ritual, um cumprimento de tabela. Rapaz, eu só sei sair de casa se eu orar. Mas o que foi que você orou? Será que você não está, na verdade, rezando? O que é uma reza? Uma reza é algo que é já pronto, né? Já feito. Você vai repetir aquilo todos os dias. Deus não tem interesse na nossa reza. Pelo contrário, Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, não useis de vãs repetições. A oração fala sobre uma comunhão, sobre uma conversa, um relacionamento da gente para com o Senhor. E aí eu pergunto, como tem sido a nossa oração? Ou se tem sido, né? Porque se é ruim fazer uma oração repetida todos os dias, quanto mais não fazer oração nenhuma. Mas tem um lugar, irmão, de adoração no Senhor que às vezes a gente precisa descobrir. Talvez você ainda não despertou, não tem esse prazer nesse relacionamento porque você ainda não experimentou. A Bíblia diz, experimentai e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. Então não é só saber que o Senhor é bom. A gente precisa provar. Não tem como alguém te dizer que uma marca de chocolate ou de alguma comida é boa. Você vai saber que ela é boa. Você vai ter o conhecimento de que alguém te disse que aquilo é bom. Mas para realmente poder ter a experiência, você precisa provar, não é assim? Da mesma forma é com o Senhor. É por isso que ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. E esse provar só vem por meio desse relacionamento, e esse relacionamento só vem por meio de uma decisão. Então, talvez Deus esteja falando para nós nessa manhã, reaviva o dom que há em ti. Se você deixou esfriar, se você deixou esse fogo que ardia, que ardeu um dia na sua vida esfriar, se você tornou essa glória, essa presença como algo comum na sua vida, irmão, então está na hora de a gente rever algumas coisas. Está na hora de a gente voltar para essas primeiras obras, né? Você está comigo? Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, diz assim. Abre aí comigo, Gênesis 3, no capítulo 3, no verso 8. Diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Aqui está falando especificamente sobre quando Adão perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado. E eu queria te dizer também nessa manhã, irmãos, tem cuidado com o pecado, amém? Porque o pecado é algo que não vai fazer com que a presença e a glória de Deus saia de dentro de você. Mas ele vai matar a sua ousadia, vai matar a sua intrepidez de estar nesse local, de estar nesse lugar onde a presença de Deus que está em você se manifesta. Ele mata a sua ousadia de orar. Ele mata a sua ousadia de servir, de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Agora, esse pecado em específico aqui foi o que separou o homem de vez, até Cristo, de Deus. E eu acho interessante nesse texto, né, quando diz assim que quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. É como se aqui estivesse dando a forma como Deus fazia algo todos os dias, né? Deus cria o homem, cria todas as coisas e agora ele precisava ter um relacionamento com esse homem que foi criado. E aí aqui, irmão, a Bíblia está dizendo que Deus... Eu não sei se você tem a dimensão ou consegue ter, eu acho que não.
É difícil a gente ter a dimensão com a nossa mente limitada sobre o tamanho de Deus, sobre quem Deus, o que Ele representa em sua totalidade. A Bíblia diz em Salmos, né, que Deus, Ele ajunta as águas do oceano com a palma das suas mãos. Ele enrola o universo, que é algo que é infinito, e todas as estrelas como se estivesse enrolando um pergaminho. Amém? É o mesmo Deus que disse, haja, e o universo passou a existir. Esse ser que é todo poderoso, que é extraordinário, que é infinito, que é ilimitado, que é onipresente, onisciente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe todas as coisas. Amém? Esse ser, irmãos, esse Deus, estava agora andando sobre a terra para ter comunhão com o homem que ele acabara de criar. Passeando pelo jardim na viração do dia. Aqui diz que ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Então Deus desceu na terra, estava ali andando pelo jardim para ter comunhão com o homem. E aí diz que por causa do pecado, eles se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aí Deus faz uma pergunta muito interessante para um ser que é onisciente, onipresente e onipotente. Diz, onde estás? É certo, querido, que Deus sabia onde Adão estava. É certo que Deus já sabia que Adão tinha pecado. É certo que Deus já sabia que Adão estava nu. Não é assim? Mas ainda assim Deus faz essa pergunta para ele. Diz, Adão, onde estás? Ou seja, o que houve? Por que você fez o que fez? E quebrou essa conexão, essa ligação que existia entre nós. Porque ali houve separação, amém, irmãos? Adão era um com Deus. E ali naquele momento houve uma quebra, uma separação. E aí Deus olha para ele e diz, onde estás? Será que não é essa também a pergunta que Deus está fazendo para nós nessa manhã? No que diz respeito à adoração. Como eu disse, talvez você esteja servindo em 10 departamentos. Esteja fazendo muitas coisas e a gente precisa ter esse cuidado de não perder essa adoração, de não dar a manutenção devida nessas áreas de louvor, adoração, relacionamento, e não ficar como alguém que só quer ouvir o que quer, sentindo que como coceira nos ouvidos, como a gente acabou de ler que foi escrito aqui para Timóteo. E aí eu te digo, será que nesse quesito Deus não está olhando para mim e para você e dizendo, onde estás? Adão responde à pergunta e diz, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Será que a gente não está tendo, irmão, um procedimento? E eu não estou aqui acusando ninguém, por isso que eu estou me incluindo nisso, amém? Porque eu faço essa pergunta para mim, assim como você deve fazer para você. Será que a gente não está tendo um procedimento de desonra para com a presença de Deus que está dentro de nós? E aí Deus quer se manifestar e a gente está como Adão, né? Tive medo e me escondi. Eu digo para você, irmão, se a gente chegar num lugar como esse, porque eu acredito que aqui ninguém esteja assim, mas se você chegar num lugar como esse, de olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu tive medo e me escondi. Ou seja, eu não quis ter um relacionamento com o Senhor, porque tive medo. Eu acredito que a gente já perdeu a essência. E aí tudo que você fizer depois vai causar dano para a sua vida e para a vida das pessoas. Porque você não tem mais a essência do porquê está fazendo o que faz. Porque tudo tem que ser baseado no amor que nós temos pelo Senhor. Tudo que fazemos tem que estar pautado, embasado, alicerçado nesse relacionamento, no amor que nós temos pelo Senhor. Amém? Mas graças a Deus, porque assim como Adão perdeu o direito de ter comunhão com Deus,
Cristo veio, nos resgatou da maldição, do pecado, nos fez filhos de Deus e hoje nós podemos ter a plenitude desse relacionamento, né? Adão perdeu, mas Cristo nos reconectou com o Pai. E eu acho interessante, falando sobre esse assunto de adoração, o texto que está lá em João, no capítulo 4. João, no capítulo 4, no verso 6. Diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Esse texto aqui, queridos, ele fala sobre adoração, amém? Jesus, no final desse texto, a gente vai já ler, ele vai ensinar para essa mulher sobre a verdadeira adoração. Então Jesus começa a apontar para ela o alvo da adoração. Ele diz: olha, se você conhecesse, ou se conhecera, aquele que te pede água, ou seja, o alvo da adoração é o Senhor, amém? Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. No 11, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Eu acho que essa mulher não está entendendo muito bem o que Jesus estava falando, né? Jesus estava para dizer assim: ó, mulher, eu não estou falando sobre água natural, não. E o negócio dela era não ter mais trabalho de voltar no poço, puxar água para beber. Mas Jesus estava falando sobre uma água que é para a vida eterna, né? Falando sobre a vida eterna, sobre a comunhão com o Senhor. Aí ele, cansado já dessas perguntas bestas dela, disse: mulher, faz o seguinte, vai lá, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. E aí agora a mulher reconhece que Jesus não era um homem comum. Ela já devia ter reconhecido desde o início, né? Porque ele, trajado como um judeu, ela reconhece Jesus como um homem judeu pelos trajes. E aí judeu nem falava com samaritano e nem com mulher. E aí Jesus, sendo judeu, fala com uma mulher e ainda mais samaritana, é porque ele não era comum. E aí começa a ensinar coisas sobre ela, ali opera o dom de discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, agindo pela vida de Jesus. Ele tem o discernimento de que aquela mulher não tinha marido, porque já tinha tido 5. Então aquela mulher, irmão, ela não era muito direita não, amém? Ela não era muito certinha não. E aí Jesus pega uma mulher como essa e ele dá uma das maiores lições que você pode ter relatado aí na sua Bíblia para uma mulher como essa. Quando ela identifica que ele é um profeta, que ele não é alguém comum, ela faz uma pergunta, né? Ela diz: vejo que tu és profeta. E aí nas entrelinhas ela podia dizer: então deixa eu aproveitar e te perguntar. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar da verdadeira adoração. O que é isso? Religiosidade. Tinha um local que era certo. Para os samaritanos era aquele monte. Para os judeus era Jerusalém, o lugar da verdadeira adoração. Então tinha um local físico. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis.
nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus quer dizer com isso? Porque ele mesmo era judeu, ele era a salvação dos homens. Então, por isso a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que existe uma adoração verdadeira. E aí eu posso entender que se existe uma adoração verdadeira, então certamente existe uma falsa. Não é assim? Porque se Jesus está falando a verdadeira adoração, então é porque existe uma adoração que não é verdadeira. E aqui diz, Jesus disse que o Pai, Deus, está procurando verdadeiros adoradores. Então, se ele está procurando, é porque ele tem interesse em um tipo específico de pessoas que adoram a ele. E aí eu te pergunto, será que a adoração que nós estamos oferecendo a Deus não tem sido só religiosidade? Será que a gente não está achando que a igreja é mais espiritual do que a nossa casa? Será que a gente não está achando que a oração do pastor é mais espiritual do que a sua? Amém? E graças a Deus por essa palavra, graças a Deus por esse ministério, por essa igreja que nos ensina não só a não nos dar o peixe, mas nos ensina a pescar. Porque aqui ninguém nunca te ensinou e nem vai te ensinar a dependência de homens. Em outras igrejas você vai ver homens e mulheres fazendo isso. Bote seu nome num papel, traga aqui a sua camiseta, traga aqui o seu avental, o seu lenço, que eu vou passar 40 dias em jejum, no final dos quais eu vou subir no monte e a sua vida vai mudar. Não, irmão, você quer subir no monte, suba você mesmo. Você quer alguém para jejuar, jejue você mesmo. Não espere que o pastor vá orar por você e ter comunhão com Deus por você, não, porque a responsabilidade é sua. Amém? O que está errado é exatamente aí. É porque a gente quer terceirizar a nossa responsabilidade. Quando, na verdade, a gente deveria querer ter essas responsabilidades. Não é só eu ter que fazer. Tem a ver com eu querer fazer. A verdadeira adoração não tem a ver com eu fazer. Não tem a ver com eu orar. Não tem a ver só com eu congregar. Não tem a ver com só meditar na palavra. Tem a ver com eu querer fazer essas coisas. E se tem muito tempo que você não deseja e não quer fazer essas coisas, então eu digo para você, reaviva o dom que há em ti. Talvez Deus esteja olhando e perguntando, onde estás? Porque está longe. Mas a adoração, irmãos, é algo que vai te aproximar de Deus. Como eu disse, a gente vive dias extremamente corridos. Às vezes não dá tempo nem de comer direito, né? Não dá tempo nem de sentir o gosto da comida, é só ali, vai, já tem outra coisa para resolver, vai para cima, vai para baixo, faz não sei o quê, e quando vê o dia acabou. E qual tempo eu ofertei para Deus durante esse meu dia? Qual tempo eu parei e ofertei para o Senhor? Isso é verdadeira adoração. De fato, a verdadeira adoração era um lugar que essa mulher não poderia estar, só Jesus poderia colocar ela. E quando a gente recebe Jesus, nascemos de novo, nosso espírito é transformado, agora sim você está apto para a verdadeira adoração. Por isso Jesus diz, vem a hora e já chegou. Depois ela, quando ouve ele falar sobre isso, ela entende a mensagem e ela diz, eu sei que vai vir o Messias. E aí Jesus termina dizendo, rapaz, eu sou eu que falo contigo. Amém? Então você já está habilitado para essa adoração verdadeira. Só precisa agora querer fazer. E se a gente não quer, queridos, então tem alguma coisa errada na nossa vida. A gente precisa querer fazer essas coisas. O Luciano Subirá, ele tem um livro que é maravilhoso, né? Ele fala nesse livro sobre um casal que vivia brigando e iam se aconselhar com o pastor. O nome do livro é Até que Nada Mais Importe. E aí ele fala sobre esse casal que vivia em pé de guerra.
E um dos motivos das brigas, né, que eles iam se aconselhar com o pastor, é que a mulher reclamava que ela ia fazer compras no supermercado e o marido nunca ia com ela. Ela dizia, eu vou sozinho, esse cara não quer ir comigo, ele não quer me ajudar, ele não quer fazer nada, ele não quer ir. Aí um dia o homem se zangou e disse, rapaz, pois então agora eu vou. Você quer que eu vá? Pois então eu vou. E aí foi, mas foi daquele jeito emburrado, né, chateado. Mas foi. E aí a mulher continuou brigando. Chegaram no pastor e o pastor perguntou, rapaz, mas ele não foi para o supermercado com você? Não foi resolver as coisas com você? Ele não foi? Aí ela disse, foi. Então qual é o problema? Porque ele não queria ir. Ele foi, mas não queria ir. E eu não queria que ele fosse. Eu queria que ele quisesse ir. E aí ele usa isso para exemplificar o nosso relacionamento com Deus. Ele diz que muitas vezes Deus não quer que você só faça. Deus, ele quer que você queira fazer. Tem uma diferença nisso ou não? Então não é só orar, irmãos, é querer orar. Eu lembro do texto lá de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 2, quando ele diz assim, né, falando para o pastor da igreja em Éfeso. Ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. No 4 ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É como se no 4 ele anulasse tudo que veio do 1 ao 3. Porque esse cara, esse pastor, estava fazendo coisas excelentes. Ele estava servindo muito bem, fazendo muitas coisas. Mas aí aqui, o anjo, inspirando João a escrever isso, ele diz que Deus tinha uma coisa contra esse cara. Que era o quê? Abandonou o primeiro amor. Irmãos, Deus não está muito interessado no que você pode fazer somente. A gente aqui acha que fazer muitas coisas a gente agrada a Deus. E de fato agrada, nós devemos mesmo servir ao Senhor. A gente não está falando sobre o não servir. A gente está falando sobre a essência do porquê servir. A gente está falando sobre a essência do porquê orar, do porquê congregar. Porque precisa ter um porquê. Amém? Pessoas inteligentes sempre fazem essa pergunta. Por que eu faço isso? E se você não sabe o porquê, então você está em um lugar de religiosidade. E Deus não te quer nesse lugar. Deus quer te tirar desse lugar para você vir para outro, onde você vai provar. Irmão, depois que você provar, não tem mais volta. É por isso que a Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, não tem volta. Ainda que as pressões sejam muitas, não tem volta, não tem desistência. Porque você provou e viu da bondade de Deus. Depois de provar, irmão, vai ficar mais fácil. Depois de provar, depois de você experimentar esse lugar de adoração verdadeira, você vai ver que as coisas vão fluir. Talvez você chegou aqui nessa manhã, já não sei mais nem que horas são, mas nessa manhã, amém? E você está nessa condição. Já faz tempo que não ora, ou se ora é aquela oração meia boca. Já faz tempo que não sente a presença de Deus e entenda, né? Você não depende de sentir a presença de Deus, amém, irmão? Mas já faz tempo que você não sente a presença de Deus. Já faz tempo que você não ouve a voz de Deus, porque Deus não está calado. Deus quer te instruir nos mínimos detalhes da sua vida. Deus quer te instruir, irmão, naquilo que você come, na roupa que você veste, no caminho que você pega. Nos mínimos detalhes. Deus quer ter comunhão com você nesses detalhes. Não é só sobre uma compra que você vai fazer, uma super coisa que você vai fazer. Não, irmão, Deus quer conversar com você sobre a hora que você vai dormir, sobre a hora que você vai acordar. Deus quer te instruir nos mínimos detalhes. Isso é comunhão, isso é relacionamento. Amém? E se faz tempo que você não experimenta dessas coisas, acende uma luzinha, acende um sinal de alerta. Amém?
Esse mesmo texto aqui, depois que passa aqui o verso 4, ele vai continuar dizendo. Deixa eu abrir aqui. Ele diz assim no 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Ele diz: eu tenho uma coisa contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Aí ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, teve um ponto, teve um dia, um lugar onde você começou a cair. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Mas ele não estava fazendo tudo certo. Ele não estava servindo, reprovando aqueles que eram maus, fazendo a igreja crescer. Isso aqui foi escrito para a igreja, o anjo da igreja de Éfeso, né? O pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, irmãos, era a maior da época. Era a maior igreja. Alguns naturalmente podiam olhar e dizer: rapaz, esse cara é um pastor de sucesso, olha o tamanho da igreja dele. Mas aí Deus olha para esse camarada e diz: eu tenho uma coisa contra você, que você abandonou o primeiro amor. Qual é o caminho agora? Se arrepender. Se arrepender de onde caiu e voltar para lá, para o lugar onde estava antes. Aí ele diz: se não houver esse arrependimento, eu vou te mover do seu lugar. Ou seja, Deus não estava interessado no cara que fazia tudo certo e bom. Porque ele disse: se você não tiver a essência e a motivação correta, eu vou te tirar. E vou colocar outro que vai fazer do mesmo jeito ou até melhor. Então, irmãos, pode ter certeza, tem gente que faz muito melhor o que nós fazemos. E Deus pode capacitar até mesmo aquele que não tem habilidade nenhuma. Amém? Então, tudo volta para a essência do porquê eu faço. E a essência é: eu preciso lembrar desse primeiro amor. É como se ele tivesse trazendo um apelo para a gente ter saudade. Eu gosto sempre de falar isso quando eu falo sobre esse texto, né? É como se ele estivesse falando sobre as primeiras práticas para a gente ter saudade. Quando foi a última vez, irmãos, que você se trancou no seu quarto, se ajoelhou e ali você botou uma música? Talvez não soubesse o que falar, não soubesse o que dizer, mas ali você se ajoelhou, se derramou na presença do Senhor, chorou. Quando foi a última vez que você chorou com a presença de Deus? Que está em você e em sua volta. Quando foi a última vez que isso aconteceu? A gente está tão ocupado com tantas coisas, a gente não quer orar mais. A gente não quer perder tempo com essas coisas. Quando foi, irmão, a última vez que você pegou a sua Bíblia, sem a pretensão de pregar, sem a pretensão de ser um professor do Rema, sem a pretensão de aprender um assunto para ensinar algo para alguém, só pelo simples prazer de se alimentar da palavra? Quando foi a última vez que você fez isso? Você pode fazer um exercício e lembrar? Quando foi a última vez que você teve prazer de vir para a igreja e servir ao Senhor? Pai, hoje eu vou fazer o meu melhor, porque o Senhor é digno. Quando foi a última vez que você sentiu saudade de estar na igreja? Porque o fruto do novo nascimento é alguém que quer estar todo o tempo ali. Né? Se tiver 10 cultos no domingo, um novo nascido genuíno não é aquele que vem na frente, é aquele que nasceu de novo de fato. É um bebê espiritual cheio de fome. Ele quer estar lá. Ele quer estar perto de quem fala de Deus, ele quer estar na igreja, ele quer congregar, ele quer fazer o rema. Ah, mas não tem dinheiro, não interessa, eu vou para lá, eu vou ouvir a palavra, eu vou estar junto, eu vou servir a Deus no que for necessário. Quando foi a última vez, irmãos, que nós tivemos a vontade de fazer essas coisas? Não estou falando sobre performance, eu não estou falando sobre resultados, números. Estou falando sobre essência. De querer o Senhor acima de todas as coisas. Esquece. Quando foi que você esqueceu todos os problemas? Tem um lugar em Deus, irmão, que você esquece tudo que está fora. Um lugar onde você faz calar as vozes da sua mente.
É como alguém que mergulha em águas, né? Eu gosto daquele texto que, lá da visão de Ezequiel, quando ele diz que viu alguém entrando ali no rio de Deus, e aí tinham águas que davam nos tornozelos, depois aquelas águas foram subindo, depois davam nos joelhos, davam nos lombos, e aí depois alguém estava submerso. Ali fala sobre a presença de Deus, amém? E estar submerso é um lugar onde as vozes se calam. Talvez agora mesmo tenham vozes falando aí no seu ouvido. Problemas, conta para pagar, não sei o que para resolver. Mas há um lugar em Deus. Você já experimentou mergulhar totalmente numa piscina, em um rio, em uma água? Não é interessante quando a gente mergulha, o barulho acaba, aquela pressão sonora vem no nosso ouvido e fica um silêncio. Existe um lugar em Deus onde esse silêncio para as coisas exteriores existe, né? E aí, nesse lugar onde as coisas exteriores se calam, você pode ouvir Deus. E Ele está interessado nisso. A gente leu aqui no texto, né? Deus está procurando verdadeiros adoradores, que não têm interesse no crescimento próprio. Tem gente, irmão, que faz coisas na igreja, tem gente que honra o pastor e os líderes porque ele quer se promover. É verdade esse bilhete, amém? Tem gente que faz porque quer se promover. Só que aí vem o teste do fogo, do tempo. E aí é onde essas pessoas caem, né? Por isso que a Bíblia diz, melhor é o final das coisas do que o começo. E talvez Deus esteja te lembrando nessa manhã. Lembra do começo. Lembra do amor que você tinha pelo Senhor. Lembra do quanto você se derramava. Amém? É um apelo para a saudade. Eu queria te dar a oportunidade nessa manhã. Queria que você ficasse de pé, o pessoal do louvor pode vir. Talvez na sua casa você não tenha tempo não, mas como o nosso tempo hoje já está aqui, nesse culto, o pessoal do louvor vai cantar aqui algumas canções, a gente ainda tem algum tempo. E eu digo para você, se você está apressado para sair desse lugar, então talvez você precise realmente estar aqui. Eu gosto do que Paulo fala, irmãos, antes de a gente ter esse tempo de adoração, e eu queria que você ficasse bem livre. Quebra esse jugo de religiosidade. Não vai ter ninguém olhando para você em como você levanta as mãos, em como você grita, dá glória a Deus, porque tem gente que bota a mão no bolso e fica assim, porque acha que se levantar a mão, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Alguém... Esquece isso, irmão. Fecha os olhos, esquece da pessoa que está do seu lado aí por um minuto. Ninguém vai olhar para você, não. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se quiser chorar, chora. Se quiser gritar, grita. Se quiser ficar calado, está tudo bem. Ninguém está cobrando uma performance, não. Deus não cobra performance, não. Você não é menos crente porque você não corre na igreja, não. Amém? Talvez você nunca deu uma carreira na igreja e você se cobra por isso. Rapaz, eu preciso correr na igreja porque o irmão fulano de tal disse que só é crente se correr na igreja. Quem foi que te disse isso? Tem gente que às vezes está lá paradinho, mas recebe muito mais do que quem correu. E eu não estou dizendo que quem corre não recebe, não. Porque aquela pessoa muitas vezes está destravando coisas que é algo pessoal dela. Então esquece a performance. Esquece o que vão pensar. Eu quero só que você se derrame nesse lugar, juntamente conosco. Nós vamos fazer isso aqui e você vai fazer isso aí. É o tempo em que você vai ofertar para o Senhor. As suas mãos levantadas, a sua voz alçada a Deus. Eu só quero que você prove e experimente. Talvez, como eu disse, tem alguém ou pessoas que estão há muito tempo sem fazer isso. Isso se chama adoração. E em um lugar de adoração, queridos, tudo que tem tentado te pressionar vai ser desfeito. Enquanto você adora a Deus, o maná está caindo. Enquanto você descansa, Deus está mandando suprimento. E Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, né, ele diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, eu gosto que Paulo fala assim,
Cristo é a nossa vida. Talvez você precise entender nessa manhã, Cristo é a sua vida, irmão. Cristo não é a sua religião, Cristo não é a sua igreja, Cristo é a sua vida. Você pode fechar seus olhos? Nós vamos ter um tempo de adoração ao Senhor aqui, amém? Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, oh, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, oh, tu és santo, tu és santo, tu és.
és santo. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer tudo que sou. E o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tem, tudo que sou, e o que vier, vem de ti, Senhor. 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 Vem de ti, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer
és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A honra, a glória, a força e o poder, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder, Jesus, e o louvor ao Rei dos Reis, Jesus, a glória, a força e o poder, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Toda honra, Pai, toda glória seja dadas ao Senhor. O Senhor é tudo para nós. Nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos. Maravilhoso é o teu santo nome. Glórias ao Senhor. Graças a Deus. Se você está aqui, queridos, nessa manhã, e você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, e você quer fazer essa aliança, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Se você não recebeu Jesus e quer fazer isso nessa manhã, faz um sinal bem alto com a sua mão. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor, não tem a ver com igreja, não tem a ver com religião, tem a ver com uma vida que Deus quer te dar. Tem alguém que quer receber Jesus? Talvez você já recebeu o Senhor, mas você esfriou durante a sua caminhada, durante a sua carreira, e hoje você quer se reconciliar. Você ficou distante dos caminhos do Senhor, e nessa manhã você quer se reconciliar, renovar a sua aliança com Deus. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão bem alto. Ou já nasceu de novo e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, e você quer tomar essa decisão, receber o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Tem alguém que quer receber o batismo? Todos cheios, todos salvos. Ou talvez você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, alguma dor no seu corpo físico. Você quer receber a imposição de mãos para sair daqui curado. Tem alguém que quer receber a imposição de mãos nessa manhã para cura? Todos salvos, todos cheios, todos curados. Glória a Deus, que igreja gloriosa. Amém? Seja abençoado, queridos, praticando essa palavra em nome de Jesus.
Glória a Deus. Que palavra poderosa. Que momento de adoração. Muito bom. Meus queridos, antes de encerrar, eu queria fazer as indicações literárias de hoje. Tudo conforme foi ministrado também aqui pelo pastor. O livro do Kenneth Hagin, Glória Maior. Outro livro do irmão Hagin, O Poder Disponível do Louvor. E o outro, um clássico do Rick Renner, Uma Vida em Chamas. Amém? Glória a Deus. Só reforçando, amanhã, repita comigo, amanhã